eu também não a condeno. Pode ir e não peque mais. Creio que todos vocês já ouviram essa passagem. E ela é o tema do nosso vídeo de hoje. Por quê? Jesus diz a Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? Ela foi trazida pelos fariseus para ser julgada, porque eles queriam testar Jesus. Essa mulher foi pega cometendo adultério. E na lei deles, era dito que tanto uma mulher ou um homem que fosse pego cometendo adultério deveria ser apedrejado. Então eles trouxeram essa mulher para testar Jesus. Então, no decorrer da história, Jesus diz, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todos saíram. Então Jesus virou para a mulher e diz: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E aí que vem as duas frases, os dois versículos que eu considero mais interessante para esse vídeo de hoje. Isso está no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11 e 12. E diz assim: ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu também não a condeno. Pode ir e não peque mais. Jesus continuou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas possuirá a luz da vida. O que é interessante a gente observar? Jesus diz: eu não a condeno. Mas também diz: pode ir e não peque mais. O que a gente tem a aprender com isso? A gente tem vivido muito um Jesus, um Deus misericordioso que não condena, mas a gente esquece do pedido, do mandamento dele de não pecar mais. Às vezes a gente concentra: eu pequei, vou me confessar, vou pedir perdão, vou me reconciliar com Deus. Ótimo, essa é a atitude correta do cristão. Mas também, para permanecer nisso, tem que desejar não pecar mais. Porque quando se arrepende de verdade do pecado, foge dele. Porque o pecado, ele é do diabo. Como diz a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, se não me engano. Quem peca é do diabo, porque ele é o pai da mentira, o pai do pecado. Então, se somos cristãos verdadeiros, devemos nos arrepender dos nossos pecados, porque Jesus não nos condena. Isso é motivo de alegria. Mas quando se diz vá e não peque mais, a gente revolta, a gente fica com raiva, às vezes até mesmo de Deus. Quando toca as nossas feridas, a gente tem raiva. Então a gente tem que aprender isso. Saber que Deus não condena, mas Ele diz: não peques mais. Porque a gente tem que entender que nessa vida temos dois caminhos e dois destinos. A escolha é sua, a escolha é minha. Mas a minha decisão é o que vai definir para onde eu vou. E quem decide ficar do lado do pecado, vai nos dizer o Catecismo da Igreja Católica, explicitamente, que o destino é direto ao inferno. Vem tratando-se do pecado mortal. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 1035. O ensinamento da Igreja afirma a existência e eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Olha só, quem permanece no pecado, esse pecado mortal que mata a alma, quando morre em esse estado de pecado mortal,
vai direto para o inferno. Então por isso a gente tem que ter medo do pecado e não medo de Deus, que nos cobra melhorias, que nos cobra não pecar mais. Porque se queremos o céu, e como diz o catecismo, é só em Deus que encontramos isso, temos que viver uma aliança verdadeira com Ele. Ter medo do mal, do pecado, não ter medo de Deus. Quando a gente se fala em temor a Deus, quer dizer que a gente ama Ele e quer viver os ensinamentos dele. Não tem medo dele. Quer permanecer na graça dele, pois sabe que após a morte da matéria, a nossa alma vai para junto dele. É só lá que a gente encontra a felicidade eterna. Então que a partir disso, nós possamos rever aonde é que estamos errando e saber que Deus não condena, mas Ele pede para a gente não pecar mais. Que a partir disso, a gente lute para viver mais na presença de Deus, para glorificar o nome dele após a partida desse mundo.